Um bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim aqui falar sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. É uma palavra que está escrita na primeira carta de João. Na primeira carta de João, a partir do capítulo 3 e do verso 7 ao verso 10. Que está escrito assim, ó: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, a palavra aqui está direcionando, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pois a palavra de Deus fala: aquele que pratica a justiça é justo, porque ele é justo, porque o Senhor é justo. Aí muitos falam assim: eu também mereço, eu sou filho de Deus. Pois, na verdade, nem os filhos de Deus merecem alguma coisa, mas é a graça infinita de Deus, é o amor de Deus para conosco, que ainda estamos aqui nessa terra. Porque graça é algo imerecedor. Nós não merecemos, mas por causa do amor de Deus, a graça nos alcançou. Então, quantas pessoas falam: eu sou filho de Deus, mas não deixa a bebida, não deixa o cigarro, não deixa a prostituição, vive na idolatria, idolatra um jogo de futebol, idolatra um cantor, idolatra um time de futebol. Pode ver um estádio de futebol, fica lotado de gente balançando bandeira para todo lado, soltando rojão por causa de um time de futebol, até brigando um com o outro. Isso é idolatria. Isso não agrada a Deus. Isso não procede de Deus. Porque aqui a palavra de Deus fala assim: todo aquele que nasce de Deus não vive na prática de pecado. Não quer dizer que ele não peca. Se eu falar que nós não pecamos, eu sou mentiroso, né? Mas ele não vive na prática do pecado. Se ele pecou, ele reconhece o pecado imediatamente e pede perdão a Deus. É diferente daqueles que é considerados filhos do diabo. Por quê? Porque ele peca e continua vivendo na prática do pecado. Por isso que a palavra de Deus fala assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está escrita, está dizendo aqui, ó. Então quer dizer que tem os filhos do diabo? Tem, porque a palavra de Deus está dizendo que tem, né? Então, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Não está falando, aquele que é injusto não procede de Deus. Então, se não procede de Deus, procede de quem? Né? Procede do diabo, a palavra de Deus está dizendo.
e nem aquele que não ama seu irmão também não procede de Deus. Aquele que vive de cara feia, tem inimizade com o outro, a Bíblia fala que não procede de Deus, procede do diabo. Então são filhos do diabo. Aí o que acontece? Por isso que Jesus mesmo disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e receber a palavra de Deus para se tornar filho de Deus. Ele não disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus, mas toda criatura, porque nós somos... Deus fez o homem a criatura dele, a sua imagem e semelhança dele. Por isso ele disse, para que toda criatura se torne filho de Deus. Então nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você pratica a justiça, você pode se tornar um filho de Deus. Mas se eu sou injusto, se eu devo a alguém e não acerto minhas contas e não pago o que eu devo, eu sou injusto com aquela pessoa que às vezes trabalhou de sol a sol, no calor. Então eu sou injusto com aquela pessoa. E às vezes a pessoa nem procura aquela pessoa que está devendo, para às vezes tentar parcelar, ou às vezes até mesmo conforme a quantia, às vezes a pessoa até perdoaria às vezes aquela dívida. Mas não importa a quantidade, se é 10 mil, se é 1.000, se é 500 reais, se é 100 reais, se é 50 reais, se é 10 reais. Mas para Deus é tudo injusto aquele que está devendo o outro não paga o que deve. Quantas pessoas também, às vezes acontece um acidente de um caminhão, tomba numa BR, e ali tem aquela carga. Muitas pessoas vê e começam a saquear aquela carga. Ela não foi às vezes liberada pelo motorista, aquela carga não foi liberada pelo dono daquela carga, e a pessoa começa a saquear aquela carga. Aquilo é roubo. E todas as pessoas que praticam isso estão praticando injustiça. Ele está sendo injusto com o dono daquela mercadoria. Então isso procede do diabo. E o pior é que muitos se diz cristão. Seja cristão evangélico ou seja cristão católico. Se diz cristão e pratica essas tais coisas. Eu digo uma coisa, que se não se converterem, não se consertarem, não herdará o reino de Deus. Tais pessoas que praticam injustiça. Porque aqui diz a palavra de Deus. Nós venhamos ser justo. Nós temos que andar justo para com o outro. Praticar. Porque Deus ele é justo. Se eu pratico injustiça aqui, como se um dia, se eu morrer, eu vou estar salvo. Não vai adiantar a pessoa orar para mim, não vai adiantar rezar para mim, não vai adiantar a missa, não vai adiantar nada. Porque eu não vou ser salvo, eu não estou salvo. Por quê? Porque eu pratiquei a injustiça. Se Deus é justo, como que Deus vai fazer justiça naquela vida daquela pessoa? Então, porque Deus é justo. E pela justiça dele, nós temos também que andar justo, para que nós venhamos ser salvos. Então, aqui a palavra de Deus está falando. Quem é os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno, ou os filhos do diabo. Então, é preciso nós consertar diante de Deus. Acertar a nossa vida diante de Deus, para que nós venhamos ser salvos. Então, deixo essa mensagem aqui por esse dia. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, e fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus.